Olá, programa Projetos e Sonhos, uma iniciativa do Fundo Positivo com a TV Mon HD. Neste programa, teremos o convidado, o reverendo Magela, pastor na missão Cristo Redentor da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Ele também é ativista LGBT e dos movimentos sociais, coordenador nacional da Casa A Mais, conselheiro municipal de saúde de Palmas, Tocantins, e enfermeiro de formação. Bem-vindo, Magela. Obrigada por estarmos aqui. E como é que está aí o Tocantins, o calor? Tocantins é um sol para cada pessoa e eu não posso esconder a grata satisfação em estar participando com você desse projeto. Fundo Positivo é a nossa casa segura, né? Não sei se tu sabes, o Fundo Positivo foi o primeiro edital que a Casa Mais concorreu e desde lá essa parceria tem se fortalecido, né? Então, aqui em Palmas, é uma região norte do Brasil. Hoje, Palmas está completando 35 anos de idade, ou seja, é um bebezinho ainda a nossa cidade. Sim. Mas, infelizmente, ainda nós sofremos, como todo o Brasil, com discriminação, com situações mesmo que deixam a gente ali com os cabelos em pé, mas também na certeza que estamos no caminho certo. Obrigado pelo convite, viu? Tá certo, obrigada a vocês. Então, assim, para pensar um pouquinho, o que é essa associação, né? Que foi feito a parceria com o Fundo Positivo, né? A Associação Social Anglicana Solidariedade do Cerrado. Fala para nós assim um pouco o que é essa associação, como é que ela atua. Primeiro, eu queria trazer, nesse momento aqui para você, essa questão da igreja, né? Porque muitas vezes, quando a gente chega com essa carga religiosa, as pessoas dizem, e por ser um ativista LGBT, as pessoas dizem, olha, mas o que uma igreja faz envolvida com essas questões LGBT, né? Então, a Asas do Cerrado, a Associação Social Anglicana Asas do Cerrado, ela é o braço social, ela é o guarda-chuva dos projetos sociais que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que tem uma agenda de defesa social muito aguerrida, é uma igreja que ela está além ali dos seus templos e sim no bem-estar das pessoas. Então, é natural que nós, anglicanos e anglicanas, tenhamos uma agenda dessa voltada ali para o social, com uma atitude de parceria, de caminhada junto e não de assistencialismo. Então, isso é muito forte. E aí, juridicamente, se faz necessário um braço jurídico. Então, a Asas do Cerrado, ela é esse braço jurídico. Então, o projeto Casa Mais, o projeto Empodera Mais dentro da Casa Mais, o projeto em Goiânia, em Brasília, todos são debaixo desse CNPJ. Certo. E essa Casa Mais, ela é o quê? Assim, ela consiste no quê? Qual é o tipo de trabalho que se faz? No início, a Casa Mais nasceu em Palmas desde em 2011. O objetivo dessa casa era uma casa de passagem, é uma casa de acolhida para as pessoas que vivem com HIV/AIDS lá naquele protocolo anterior. Então, as pessoas moravam nas suas cidades do interior aqui de Palmas, do Tocantins, e elas vinham para cá, para a capital, e não tinham onde ficar, e elas ficavam nessa casa. Então, um quarto masculino, quarto feminino, aquela configuração necessária que a casa tinha que produzir. Então, ela nasceu com esse nome, Casa A Mais, esse mais é de positivo, para pessoas positivas para HIV na linguagem ali da época. Então, ela nasceu com esse propósito. Com a minha chegada em 2018, também com o andamento, os protocolos avançados para as pessoas que vivem com HIV, a gente modificou essa realidade, abrimos a Casa Mais para trabalhar no empoderamento das pessoas vivendo com HIV, com os PVHs, mas não hospedando-as aqui. Então, fortalecendo a participação das pessoas vivendo com HIV e as pessoas em situação de AIDS nas suas famílias. Então, a gente começou a fortalecer os vínculos familiares da pessoa, né, que estava ali entrando, tendo o seu primeiro contato com HIV junto com seus familiares. Então, a gente modificou. E aí a casa, ela passou a ter o grande objetivo de fazer o empoderamento, mas também de fomentar
fortalecer políticas públicas voltadas para as pessoas que vivem com HIV e AIDS no Tocantins. Então, hoje ela é uma casa que promove formação, ela promove encontros, ela promove rodas de conversa, ela promove saúde mental, ela promove a adesão ao medicamento das pessoas que abandonam, ela promove as testagens junto com os órgãos municipais, os governos municipais, estaduais. Então, hoje, a vida dessa casa, esse projeto, ele circula com esse sangue renovado de luta, de estar ao lado e não de forma assistencialista. Então, hoje a Casa Mais, ela trabalha nesse sentido. E aí, não tem como a gente falar de trabalho nos movimentos, porque nas suas interseccionalidades, Marina e pessoal, as pessoas chegam aqui, o menor dos problemas, e aí eu quero dizer carinhosamente, é a questão do HIV. Porque o HIV, né, a gente vai fazer o indicamento ao tratamento, a pessoa vai fazer a adesão ao medicamento, a gente acompanha nos 180 dias, primeiramente, para a pessoa se habituar naquele tratamento, ter aquela força familiar nossa, e aí depois a pessoa decide seguir em frente. E geralmente, depois de 180 dias, as pessoas se tornam voluntárias ou voluntárias aqui e nos ajudam. Então, é uma casa que replica essa questão. E chega a fome, chega a falta de saúde, e aí em diversas camadas sociais, em crianças, em adolescentes, jovens, idosos, sobretudo, pessoas com cargas religiosas, porque Palmas, apesar de ser uma cidade nova, mas sofre com a questão da religião que exclui, que oprime, né? Então, é nesse sentido hoje que a casa, essa é a Casa Mais. E aí a gente entra com os públicos em situação de vulnerabilidade, né? Então, tratamos todos que batem, é uma casa de portas abertas, mas nós temos uma dedicação para um público mais vulnerável. E aí é que nasceu essa questão da nossa... Eu, por ser um homem, uma pessoa que tenho essa questão da religiosidade, mas tenho a questão do ativismo LGBT, então vou em busca de meus pares que sofrem toda espécie de discriminação e empoderando. Excelente. E assim, especificamente, o que é o projeto Empodera Mais? Então, o projeto Empodera Mais, ele nasceu de algo muito rico. O Fundo Positivo, quando nós vencemos o primeiro edital, nós vencemos para falar sobre HIV/AIDS, né? Então, era aquilo que a gente sabia fazer, assim, sabe fazer de muito bem. Mas aí surgiu o edital da Fundo Positivo Reexistindo, LGBTQIA+, e a Casa Mais, logo a Marina ali, pessoal, no início da pandemia do Covid-19, em todas as instituições, aí a gente nem vai tocar, porque todo mundo sabe a realidade, né, que aconteceu, a casa começou a acolher as pessoas LGBTs, e sobretudo as pessoas trans. Por quê? Elas sofriam além da discriminação por serem pessoas trans, elas sofriam discriminação no atendimento da saúde. Chegou ao ponto de uma época, aqui em Palmas, onde a gente faz a vida noturna, chama-se rotatórias, são circulações que as pessoas ficam ali. E as pessoas me falavam, Magela, vem cá, nós estamos passando mal, então aquela coisa, ninguém sabia se era gripe, se era febre, se era dor de cabeça, se era Covid. E aí, Marina, pessoal, eu fui lá, nós temos aqui os carros, fui lá buscar a pessoa para levar, uma pessoa trans, para uma drogaria, porque os testes eram feitos nas drogarias, e era muito difícil ter um teste. E aí a pessoa se dirigiu para mim, a farmacêutica da dita farmácia, e disse, olha, nós não fazemos teste de HIV aqui, sabe? Então, aquilo foi o divisor de água para mim. Eu poderia ter arrumado maior confusão que a face da terra poderia ser feito, mas eu entendi que aquele não era o momento. Aquele era o momento de unir as minhas colegas e lutar pela saúde delas. Eu disse, não tem problema. E aí conversei com a igreja, então nós fizemos uma campanha financeira e nós compramos os próprios testes de Covid que vieram exportados da China, nessa época não tinha aqui, e nós decidimos que faríamos somente nas pessoas LGBTQIA+, e principalmente nas pessoas trans. E aí nasce todo esse relacionamento da Casa Mais
com as pessoas LGBT, sobretudo com as pessoas trans. E aí, se você chegar aqui, Marina, e pessoal, em qualquer comunidade, em qualquer lugar onde as pessoas trans circulam, elas têm essa casa como lugar seguro para elas, né? E aí, isso começou, esse laço forte. E aí vem o fundo positivo, mas vamos agora fortalecer essa caminhada. Perto do fundo positivo, dias antes de conhecermos esse fundo, nós recebemos uma ajuda do UNAIDS, e aí eu quero aproveitar a licença e mandar um beijo para a nossa querida Ariadne Ribeiro, que foi a nossa primeira madrinha aqui. Nessa época tinha um projeto sobre o empoderamento econômico das pessoas LGBTQIA+, sobretudo as pessoas trans, e nós ganhamos esse primeiro edital e fizemos a primeira turma do Empodera Mais, somente com pessoas trans, que trabalhavam ali nas casas noturnas, nas rotatórias, e que toparam fazer, e foi feita uma pesquisa, e elas escolheram o curso de cabeleireiros. Né? E aí foi a primeira turma desse. Aí nasce o Empodera Mais, ele já nasce com essa palavra, empodera, dizia assim, cara, você pode ser quem você quer. Basta, aqui tá aqui, vamos fazer juntos. E aí tudo caiu por terra, toda a discriminação por ser o reverendo Magela, por ser uma igreja e tal, e aí nós fomos trabalhar. Formamos 19 meninas, a UNAIDS, ela trouxe no apoio, a gente deu um kit inicial que a pessoa teve, que era os shampoos, a máscara, tudo ali, que era o negócio do cabelo, que eu esqueço o nome, o soprador lá, que eu esqueci o nome daquilo. Secador de cabelo, escova. Então, foi um kit muito bacana e nós celebramos na OAB a primeira formatura, todas belíssimas, entrando, sabe? Cada uma produzidas. Uma produziu a outra, essa era a data, e nós fomos para lá, para a OAB, nos formar e dizer para a sociedade de Palmas quem nós éramos e quem nós podíamos ser a hora que fosse. E deu muito certo. E aí nasceu essa palavra Empodera Mais. Daí que nasceu esse projeto Empodera Mais. Empodera Mais trabalha o empoderamento socioeconômico das pessoas LGBTQIA+, sobretudo as pessoas travestis e transexuais no estado do Tocantins. É esse que nasceu o projeto Empodera Mais. E assim, então, dá para perceber que foi então um trabalho de capacitação, né, profissional, sim, isso. Dentro da área que geralmente as pessoas trans mais buscam, né, que é essa questão da estética, da beleza e tal. Mas além desse, você acha que teria uma outra possibilidade de construir um outro referencial de trabalho ou de outra capacitação, formação, assim, em outro tema, por exemplo, que tu acha que haveriam aptidões? Sim, nós fizemos uma pesquisa inicial, criamos um formulário simples no Google e perguntamos para as pessoas o que elas gostariam de ser, né? Qual o tipo de capacitação, de formação profissional. Porque a primeira pergunta que a gente fez para as meninas, olhando nossas condições, qual seria o primeiro tipo de negócio que nos geraria uma renda imediata? Sim. E que não empatasse o trabalho noturno, porque a ideia não era salvar as pessoas de fazerem o trabalho noturno. Era dizerem para ela que, se assim elas desejassem, né, elas poderiam deixar de trabalhar à noite e trabalhar na questão do salão. Então, foram 3 as questões. Primeiro foi a questão da beleza, que foi essa questão dos cabeleireiros, cabeleireiras. A segunda foi a manicure, e a terceira foi cuidador e cuidadora de idoso, e teve uma quarta formação, que foi a questão digital, o uso das redes e fotografia. Né? Então, nós tivemos condições ainda de fazer os outros, porque isso requer uma especificidade para aquilo, né? E aí nós entendemos que as pessoas poderiam seguir essa rota histórica que elas mesmas delimitaram, né? Então, nós tivemos esse cuidado. Então, essas outras 3 recetas que nós já fizemos, está aí no nosso lastro histórico para possíveis trabalhos. Excelente, excelente. E assim, aí fazendo a pergunta assim, né, a pergunta bem clichê, mas sim, como é que é a igreja, né, anglicana ou essa missão, essa congregação vê essa discussão
da área da diversidade dentro da própria igreja? Como é que você, sendo um reverendo, como é que são essas discussões, assim, que é curioso, né, a gente saber, porque a gente tem as diversas visões, né, as diversas leituras, né, de igrejas, enfim, de congregações, de casas religiosas, enfim. Então, como é que é visto aí esse cenário, assim, para nós? Para nós, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, nós entendemos que isso é um discurso de discriminação para nós esperados há muito tempo, desde sempre, do início da igreja mesmo. A Igreja Anglicana, quando ela nasce lá na Inglaterra e tal, ela já nasce completamente diferente, trazendo novas roupagens. E aí, nessa questão do nós aqui no Brasil, a Igreja Anglicana tem no mundo inteiro. Então, cada país tem a sua especificidade. Mas, para nós do Brasil, nós esperamos esse diálogo. Então, para nós, todas as pessoas são chamadas e chamados para viver a sua espiritualidade. E aí a gente não olha questões de gênero, né, questões, né, assim, nós entendemos que todas são. E seria estranho para nós, é estranho, e aí a gente não gostaria que essas pessoas se dissessem anglicanos quando elas excluem, né? Só para você ter uma ideia, eu, enquanto reverendo e trabalhando na Casa Mães, nunca misturei as coisas. Nunca houve um dia de eu chegar e colocar as mãos na cabeça para orar, para depois ter que dar o trabalho da assistência. Isso foi ocorrendo naturalmente. E eu sempre faço os cultos aqui na Casa Mais, e os cultos, você participar aqui conosco, aí é uma trans que canta, é outra que distribui a comunhão comigo, sabe? Então, todas elas que carregaram aquele ente histórico religioso nela, elas conseguem exercer ali dentro das suas vontades. E aí, para isso, é natural na igreja no Brasil inteiro, né? A igreja anglicana, ela é uma igreja que as pessoas têm o seu reconhecimento matrimonial exercido plenamente, né? Elas podem ser pastoras, podem ser pastores, bispos e bispas, e não vai entrar nenhum conceito por ser um homem trans ou uma mulher trans. Elas podem batizar seus filhos, elas podem colocar seus filhos na escola bíblica e suas filhas na escola bíblica dominical. É um ambiente seguro para as pessoas LGBTs, QIA+, estarem, sobretudo, as pessoas trans. Excelente. E quando você traz essa questão da casa a mais, e aí, assim, pensando um pouco, né, na leitura que ainda nós temos entre as populações chaves, né, segundo o Ministério da Saúde, a, a proporção de pessoas trans em relação, né, à contaminação do HIV/AIDS, ela é superior, né, à faixa normal, à taxa, né, que a gente chama das outras populações. E nesse lugar, assim, além desse trabalho profissional, naquele grupo, vocês também conseguiram atuar sobre essa discussão, né, do HIV, ou do trabalho, ou do suporte nesse sentido da questão da saúde das pessoas? Sim, uma das agendas que são mais fortalecidas por nós da Casa Mais. Ali na minha apresentação, eu sou conselheiro municipal de saúde e minha suplente é uma mulher trans, uma mulher preta, trans e periférica, é a Jéssica Lohane, ela é a nossa coordenadora dos projetos aqui, e aí a gente sempre traz essa pauta da saúde como um todo da pessoa, né? Hoje a Casa Mais ela trabalha 4 agravos, que é hepatite, sífilis ou HIV, com muita intensidade, nos seus trabalhos, nas suas visitas, nas suas ações. E desses 4 agravos, a questão das vacinações também a gente trata. Então, o nosso trabalho é justamente isso, buscar comunitariamente vivência dessas pessoas na sua saúde. E aí a gente se preocupa com esses 4 porque essa comunidade ela está na linha de frente, né? Então, hoje aqui nós temos 74 pessoas que trabalham ali, profissionais e do sexo, são diretamente impactadas pela Casa Mais e pelo Fundo Positivo. Por que, Magela, que elas são impactadas? Porque elas veem nesse trabalho feito pela Casa Mais e pelo Fundo uma oportunidade de cuidar da sua saúde. E aí, não aceito dizer que é assistencialismo, porque isso é família, né?
É família. Porque o SUS, ele está lá com o... Por exemplo, semana passada, um carro passou com 4 rapazes dentro e apedrejou as pessoas trans que estavam trabalhando no ponto noturno. Aí liga para a ambulância do SAMU, liga para A, liga para B, liga para... Ninguém foi. Quem foi? O carro da Casa Mais. Aí põe as pessoas dentro e levam, etc. e tal. E aí, Marina, quando nós chegamos lá na porta do hospital, antes de descer do carro com a pessoa que foi apedrejada, olha, ser apedrejado para mim foi, assim, de uma dor sem precedentes. Quando ela foi apedrejada, ela disse: Severina, eu não vou entrar, olha o meu vestido que eu tô. E ela estava com o vestido bem, você sabe que ninguém pode ir vestido de tudo coberto para ir trabalhar, e eu vou ser maltratada lá dentro. Então, Marina, pessoal, é aí que a Casa Mais, aí é que o fundo entra nesse trabalho. E aí nós vamos fazer toda a assistência, trabalhar essa questão da saúde dental dela para que ela fosse atendida. Então, esse vínculo entre o trabalho que a Casa Mais e o Fundo Positivo Resistindo exerce na comunidade de Palmas, exerce nas pessoas LGBTs, que é mais, sobretudo, nas pessoas trans, é de um forte impacto, tanto para evitar mortes, Sim, assassinatos, tanto para evitar falta de emprego, tanto para evitar qualquer coisa. Porque saúde é tudo isso, sabe, Marina? Tudo isso, pessoal. Porque tomar um remédio de HIV, tu vai tomar ali, tu vai seguir tua vida, mas tem todas as outras questões que mentalmente passam na cabeça da gente que também faz parte do conceito de saúde. Então, é isso que a gente busca, né? excelente. Não, é o contexto, né? O contexto do todo, né? E assim, qual é o maior desafio para vocês, enquanto Casa A ou enquanto Empodera Mais, assim, hoje, que você acha que ainda a gente precisa vencer? Qual é o maior desafio? Um dos maiores desafios que a gente precisa vencer ainda é encontrar meios de linkar tornar essa questão da formação profissional das pessoas LGBTs que é mais, não é vencido. A gente precisa buscar um modelo, porque o modelo que a gente está levando para essa comunidade, ela não está sendo aceita. Trabalhar a questão do modelo de saúde, porque enquanto todo mundo, enquanto as pessoas LGBTs que é mais, sobretudo as pessoas trans, profissionais do sexo, estão dormindo, os postos estão abertos, enquanto os postos estão fechados, elas estão, então não há uma conexão de saúde. Então, um dos desafios que a gente tem trago bastante isso. E o outro grande desafio é o relacionamento da comunidade em si, enquanto pessoas. Principalmente quando é para a gente dialogar entre nossos corpos, entre nós mesmos. Porque aí a gente sofre com preconceito, a gente sofre com preconceito interno entre nós mesmos, a gente sofre com as disputas internas entre as pessoas, somente quando chega um tempo que deveria ser um tempo gostoso, mas um tempo terrível, que é esse tempo de eleições, né, em que as pessoas se desconhecem. E aí, tudo isso eu associo a justamente isso, essa falta de ter uma política, de ter uma educação, de ter uma capacitação, uma formação específica para que nós possamos nos sentir bem e dizer qual é o nosso estilo, e não nós pegarmos estilos prontos e dizer, tá aqui, tu tem peito, tu tem vagina, tu tem olhos, então tu é ser humano, então qualquer lugar tu vai te encaixar, de pirona que é para ti, é para ti, é para ti, né? Então, assim, trocando um pouco nisso, mas eu acho que acredito que nosso desafio justamente está nesse, porque manter-se vivo numa comunidade excludente, que apedreja as pessoas, sabe? Que quer fazer conversão religiosa para mudança de vida, associando que o bom é esse, o errado é esse, tem sido um dos maiores desafios para a Casa Mais, para o Fundo LGBT, o Fundo Resistindo do Fundo Positivo, aqui no estado do Tocantins, aqui na Casa Mais, aqui em Palmas. Excelente. E, assim, qual é o maior sonho do reverendo Magela, então, nesse sentido, assim? Eu assim, gosto muito, o meu maior sonho é que elas possam, aí quando eu falo elas, tu sempre aqui me dizem que quando eu morrer, as minhas herdeiras serão as pessoas trans, as meninas trans, né? Então, o meu maior sonho é que sim, que elas assumam a Casa Mais, que elas sejam
que elas possam ser quem elas querem aqui no Tocantins, aqui no Estado, que elas possam ocupar cadeiras legislativas em todas as esferas, que essas pessoas, que o HIV e a AIDS, eles não sejam mais motivos de morte no Estado do Tocantins, né? E que também todo esse nosso trabalho que nós temos feito, faça parte de uma história bonita, gostosa de se ler e gostosa de contar para as outras pessoas. E que as pessoas que foram assassinadas aqui no meu estado, pessoas trans que foram extirpadas, jogadas, tiradas como se mata, apedrejadas, não possam existir mais e elas possam se sentir protegidas. Talvez é um sonho difícil de se realizar, mas eu não desistirei. Estarei por aqui. Nós não desistiremos, né? Então, assim, eu quero agradecer, né, a você. Nós falamos aqui com o reverendo Magela, que é pastor, né, dessa missão Cristo Redentor da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, né, no Cerrado, especificamente em Tocantins, e dizer da mesma forma, assim, o Fundo Positivo tem esse compromisso também, né, de sonhar e sonhar com as pessoas para um mundo melhor para todos nós, né? Então, dentro desse projeto, eu acho que as parcerias que nós temos construído e essa linha de base que vocês têm atuado nos fortalece enquanto fundo, enquanto sociedade civil, enquanto vocês na missão de vocês. Então, quero agradecer, né, e dizer que esse é um programa, então, Projetos e Sonhos. Também essa iniciativa é do Fundo Positivo em parceria com a TV Mon HD, e que nossos ouvintes e ouvintes também que estão aí na televisão vão prestigiar e vão ver e conhecer um pouco mais do que a gente tem feito pelo Brasil afora. Então, muito obrigada, gratidão pela tua disponibilidade de estarmos juntos aqui conversando um pouco e falando um pouco sobre o que nós temos feito por aí, tá certo? Muita gratidão, eu agradeço ao Fundo Positivo, peço licença para deixar as nossas redes sociais, que é Casa, AMAIS, Casa Mais, no Instagram, e que vocês possam acompanhar o nosso trabalho. Gratidão ao Fundo Positivo. E uma das coisas também que a gente gosta muito dos encontros nacionais do Fundo Positivo, porque a gente troca uma experiência muito gostosa. E aí, quando a gente vai trazendo experiências de várias partes desse Brasil, que tem um impacto que esse fundo proporciona para as pessoas e que vai nos fortalecendo. Gratidão, um beijo, Marina, um beijo, Fundo Positivo, e a todos vocês que acompanham a TV MIM, acompanham esse momento, nos ajude fortalecendo, nos estendendo a mão. E curtindo, né, as nossas questões. Obrigada. Obrigado. Um abraço.